da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Solidariedade muda o mundo e basta um pouco de atenção de cada um de nós para fazer uma enorme diferença na vida de quem precisa de só uma mãozinha. Nesta pandemia, as incertezas, medo, muitos trabalhadores perderam seus empregos e estão com dificuldades para sustentar as suas famílias, dependendo da sua contribuição para sobreviver. E isso não custa nada. Por isso nós da ABC Health faremos a diferença junto com você. Basta contratar um plano de saúde ou odontológico para a sua empresa ou transferir a gestão dos seus planos atuais para nós da ABC Health. 15% do valor da primeira fatura será doado em cestas básicas para entidades assistenciais. Para mais informações, 11 4455 8335 ou mande um e-mail apoio@abchealth.com.br. Solidariedade muda o mundo e nós da ABC Health estamos com você. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Começa agora. Guardiã da Bola. Um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos. São 20 horas e 1 minuto horário de Brasília. Estamos aqui para mais um Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite. Também em nosso site www.aguardiandanoticia.com.br e também pelo aplicativo lá no Play Store, só buscar pela Guardiã da Notícia, baixar no seu Android e ficar por dentro de toda a programação, logo também para iOS. Hoje vamos falar bastante das rodadas aí do fim de semana, vamos pontuar um pouco os jogos que também teremos na próxima rodada e receber um convidado mais que especial. Antes, queria já dar boa noite para o nosso amigo Igor, que certamente assistiu um grande jogo ontem, já entre Palmeiras e Guarani do Paraguai, 0-0. Palmeiras que não perde faz tempo fora de casa, mas também não ganha, né? Mas também não tá ganhando mais, né, Igor? Boa noite, Vitão. Pessoal que tá ouvindo a gente aí pelo Facebook, pela rádio. Boa noite ao nosso convidado, não vou dar um spoiler aqui, quem é você vai chamar, mas tô super feliz, cara, tô contentíssimo aqui. Imagina. O time vai mudar de nome, né? Você sabe, né? Que o Palmeiras vai mudar de nome lá no estatuto, né? Qual que vai ser agora? Sociedade Empata Palmeiras. É igual o empatite na época do Corinthians? Tá, cara, ou ganha ou empata. O Luxemburgo é sempre a mesma coisa. Ou é 8 ou é 80. Ontem eu tava ouvindo, eu só ouvi o segundo tempo. Sim. Né, e um amigo meu, que é repórter, ele tava falando na transmissão. Luxemburgo vai morrer junto com esses jogadores. Porque ele insiste sempre nas mesmas peças. É Bruno Henrique, Ramires, o Rony. E os caras não estão dando nada em campo. Tá difícil de assistir, né? Nossa, terrível. E temos um palmeirense pistola aqui, então, mas... Sempre. Ganhando ou perdendo... O Igor, ele é um dos números um lá da torcida do Amendoim. A gente tava falando disso ontem em off, né? Igor, a turma do Amendoim. Na verdade, é Sindicato dos Cornetas Palmeirenses. Eu faço parte desse grupo já há quase 5 anos, cara. Faz jus, né? A torcida do Palmeiras gosta de apertar. Daqui a pouco vamos falar bastante desse jogo. 0-0 Palmeiras e Guarani do Pará. Guarani que eliminou o Corinthians e agora tá tentando a classificação lá no grupo junto com o Palmeiras na Libertadores. Detalhe, sabe o que falta pro Palmeiras classificar? O quê? Um empate. Então já tá classificado. Tá garantido já na próxima fase. E eu já quero apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que eu acho que faz falta pro Palmeiras, viu? Um artilheiro ali, um 9. Na verdade, o que falta ali é meio campo. O meio campo funcionar, porque o Luiz Adriano, se a bola chegar, dá conta. Ele melhorou depois do gol contra o Corinthians na final. Que isso. O Luiz Adriano ele é diferenciado. Eu gosto dele, é um jogador, cabeceia muito bem. Mas aqui aproveitando, já apresentando o nosso convidado de hoje, também um camisa 9, o Luiz Adriano não está jogando com a 9, mas está jogando dentro da área. Um dos maiores artilheiros aqui dos últimos anos do futebol amador e também do futebol profissional por onde passou. Tenho o prazer de apresentar o Danilo Pereira, mais conhecido como Nil. Nil, obrigado por ter vindo, ter disponibilizado seu tempo, estar aqui no Guardiã da Bola e conversando um pouquinho com a gente. Boa noite, Vitão. Boa noite, Igor. Eu que agradeço o convite, né? Satisfação enorme estar aqui participando junto com vocês. Legal. Você assistiu o jogo do seu time ontem, antes que a gente dê um spoiler quem é? Não assisti.
Nossa, tô procurando evitar passar raiva. Tô indo dormir antes. Legal. O time do Igor, que eu posso falar que também tá passando raiva já, Igor? Tô. Ah, então. Além de você, ele tá passando raiva também com o Corinthians, viu? A gente já tava falando em off aqui. O Corinthians que perdeu pro Sport ontem, segunda derrota do Coelho. Outra coisa, o pessoal pode pegar depois aqui o programa de ontem, ver que a gente não acertou nada. Erramos todos os palpites. né? Todos os palpites. Eu falei que o Palmeiras ia ganhar, você falou que ia ganhar. O jogo do Corinthians Só ia o Petão empate. acertou empate com o do Palmeiras e Guarani, mas errou o placar, né? Ele falou 2-2. Erramos tudo. Então a gente tá muito mal. O Corinthians ontem, que foi o único jogo ali do Campeonato Brasileiro, perdeu pro Sport Recife, gol de pênalti ali do Maidana. Maidana que fez mais um gol, né? Tinha feito contra o Palmeiras, é o quinto gol dele no campeonato, quarto de pênalti. Eu não vi o lance, mas eu tava ouvindo os comentários de que teve um lance que o Corinthians reclamou de pênalti. Sim. Foi ou não foi? Então, o lance do Corinthians foi muito parecido com o pênalti do Sport, né? Que é o braço fora do corpo, né? Não estava colado, a bola bateu no braço. No caso do Corinthians foi no Everaldo, o Corinthians para o Sport marcou. O Maidana mais uma vez bateu e converteu o quarto gol dele no campeonato de pênalti, o quinto no campeonato. Vem fazendo uma grande atuação o Maidana com o Jair Ventura, um técnico que depois que assumiu tirou o Sport da zona de rebaixamento, já colocou ali entre os 10 primeiros colocados. O Sport tá bem melhor agora com o Jair e ontem venceu o Corinthians. Mas o Corinthians teve sim um pênalti não marcado. Ontem, se for esse mesmo critério do Sport, não foi marcado um pênalti pro Corinthians. Eu acho que esse negócio de bater na bola, tudo que bate na mão for pênalti, eu também acho errado, porque acho que uma regra fica muito no ar, assim, o que é o que não é. Sim, né? fica vago. Fica totalmente vago. Né? Ontem no jogo do Palmeiras também, né? Eu vi os lances. Sim. E teve um lance lá que reclamaram da bola na mão do Felipe Melo, braço, né? Sim. Eu não marcaria. Se fosse a favor do Palmeiras, eu também não marcaria. Porque ali foi bola na mão, não foi um movimento do Felipe Melo levando o braço na bola. Se for assim, o jogador não vai ter como fazer, porque às vezes tem um impulso ali de pular, ir pro lado. É normal, quem joga a bola sabe que às vezes você faz pra você tentar correr também ali. Pulsão do corpo e não tem como jogar grudado. Então é uma regra muito estranha, vaga, como você disse. E eu acho que a FIFA, tanto FIFA e CBF, né, que veio da FIFA essa determinação, acho que como a CBF, cada árbitro parece que tem uma escola diferente, né, tem um critério diferente, eu acho que tem que rever para não ter essa discussão e não ter esse tipo de polêmica, marca, não marca, e aí fica essa coisa que no mesmo jogo tem o mesmo lance e são critérios diferentes. Exatamente. Mesmo com o VAR, né? Então o Corinthians pode até chorar por esse lance, mas não tem nem como reclamar pelo futebol ruim que está apresentando. Futebol muito fraco, parece que os jogadores estão todos sem vontade nenhuma de jogar. E é um futebol muito, mesmo com o Coelho, é um futebol fraco demais pro tamanho do Corinthians, pro tamanho do investimento, né? Clube que gasta 12 milhões com folha salarial, acho que teria que apresentar no mínimo ali um futebol com vontade, né? Pode não ter técnica, né, pela falta de contratação, mas um pouquinho de vontade. A gente tá vendo, por exemplo, já falando agora do Botafogo, que eliminou o Vasco ontem. É verdade, a gente falou os três aqui que é a da Vasco. A gente falou que é da Vasco ontem, o Botafogo, que é um time que só tem 2 estrangeiros qualificados, que é o Calu e o Honda. Tá jogando na raça, tá indo pra cima. Eliminou o Vasco, né? Foi 2 jogos pegados, né? Por ser um clássico. Mas o Botafogo eliminou o Vasco em São Januário ontem, mas a torcida fica satisfeita porque mostra que os times, pelo menos, estão tendo vontade. E o Nil nem assistiu para não passar raiva ontem, né, Nil? Então você não perdeu nada, viu? Não, eu vi alguns lances, né? Esse lance do pênalti eu vi. Você achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Foi bem parecido com o pênalti do Sport também, com a mão do Everaldo. Tanto que um dos comentaristas na hora falou que achava que daria o pênalti, né? Você daria nos 2 lances? Nos 2 lances eu daria o pênalti. Porque foi bem parecido. Aí o comentarista ainda falou, não, é que o ombro, a mão acho que não passou da altura do ombro, não sei o que, depois quando foi confirmado o não pênalti. Mas na hora ali eu daria, e depois vendo no VAR também eu daria pênalti. Eu também, já que é para usar o mesmo critério, tem que dar o pênalti para os dois. Né? O Cássio até tomou um cartão amarelo depois para reclamar ali com o árbitro. E o Corinthians perdeu de 1-0 para o Sport. Agora vai concentrar já para o jogo da semana que vem. Pega o Atlético Goianiense, que era o jogo da primeira rodada. Então, quarta-feira que vem, de novo a Globo colocando um jogo 21h30 para concorrer com o SBT, que está transmitindo a Libertadores. Então, quarta que vem o Corinthians volta a campo. Com o Coelho, infelizmente, no futebol brasileiro assim, né? Já pressionado, né? Não sabe se contrata um técnico, sabe se mantém o Diego Coelho.
aí dá para ver um pouco como tá perdida o planejamento ali do futebol do Corinthians. Mais um detalhe, Renato Gaúcho ganhou mais um clássico, hein? Isso a gente vai falar daqui a pouco, eu vou anunciar os jogos da Libertadores. A gente falava tanto do Renato Gaúcho sai, não fica, e o Renato Gaúcho agora jogou a pressão pro Inter, né? Então, pra você ver como o futebol tá sendo totalmente em cima, baseado em resultados. E o Corinthians, então, só para encerrar o Campeonato Brasileiro, perdeu pro Sport e semana que vem volta a jogar contra o Atlético Goianiense, que era o jogo da primeira rodada. No fim de semana, teremos o complemento dessa rodada, né? Só o Corinthians já jogou, então o Corinthians Sport, então teremos todas as rodadas desse fim de semana, depois falamos dos jogos. Falando um pouco de Libertadores, já falamos que o Palmeiras empatou aqui com o Guarani do Paraguai, lá na Defensores del Chaco, mas só para a gente pontuar, ontem a gente já tinha falado, o Atlético Paranaense ganhou do Colo-Colo por 2-0, o Defensa e Justiça ganhou do Olímpia, o Caracas ganhou de 2-1 do Libertad, Guarani do Paraguai empatou 0-0 com o Palmeiras, América de Cali, que é do grupo do Grêmio, 1-1. O Alianza Lima perdeu para o Racing da Argentina por 2-0. E o Inter, do jogo que a gente está falando, perdeu para o Grêmio. O Tchatcho, o técnico do Inter, não ganhou nenhum Grenal ainda esse ano, então a pressão agora mudou. Foram 8, né? 8 jogos. Grenal e deu 7 pro Vitórias do Renato Gaúcho. E o Grêmio tá aí agora melhor, né? Com a vida, agora tá mais tranquila lá pro lado do Grêmio. Então agora o Grêmio vai ter mais tranquilidade para buscar a vaga na Libertadores. O Renato Gaúcho agora termina o ano mais tranquilo, porque clássico manda, né? No ano. Clássico ele envolve tudo. Você viu esse jogo também, os lances? Não, também não cheguei a ver, Vitor. Eu vi um vídeo de um torcedor do Internacional dentro de um carro, ele bravo, ele falando que o time estava jogando bem, mas não sabe o que acontece, que quando chega contra o Grêmio, os caras não conseguem jogar. Parece, né? Que os caras tá de calça jeans, de tênis e não conseguem ganhar do Grêmio. Uma insatisfação do torcedor, né? Sim. Que, como o Igor falou, clássico é um campeonato à parte. Às vezes o time pode estar o pior que for, chega num clássico, ganha, dá vida, dá moral e começa a melhorar tudo por um clássico, né? Sim, foi o que aconteceu com o Grêmio, que agora ganha mais um clássico e agora o Renato Gaúcho termina o ano mais tranquilo. Hoje já temos George Wisterman contra o Peñarol, 2-1 pro George Wisterman, grupo virou, tá 1-0 pro Peñarol, grupo do Atlético Paranaense, o Independente Medellín daqui a pouco às 21 horas recebe o Boca Juniors, o Boca já tentando selar a sua classificação. E às 23 horas, aqui pro brasileiro, o Santos vai até o Equador enfrentar o Delfim. Um pouquinho tarde, pessoal, mas o Santos vai jogar hoje ainda para selar também, tentar selar a classificação para a próxima fase. Vai pegar fogo a Libertadores. Semana que vem teremos mais jogos e por aí vai. E definições a parte, o Palmeiras já classificado do Igor. Com empate, que com certeza vai vir em algum dos dois jogos. E pela Série A2, né, o São Caetano empatou ontem com o 15 de Piracicaba e o São Bernardo perdeu para o São Bento, como falamos ontem. No próxima semana a gente vai trazer tudo dos jogos dos times aqui da região. Fim de semana, São Caetano também estará no Brasileirão da Série D de novo com o time reserva, buscando aí a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Aproveitando que a gente está falando aqui de gols, vamos falar já com o meu artilheiro que está aqui hoje, que é um prazer receber. Nil, obrigado por ter vindo aqui no Guardião da Bola, é um prazer receber você. Sempre tivemos a chance de estar nos jogos ali pelo Diário da Várzea, você jogando pelo Guaraciaba, mas nunca tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista um pouco mais longa para falar um pouco da sua carreira. Então, eu queria começar já dando boa noite, que você se apresentasse para quem não te conhece, quem é você, quantos anos você tem e aonde você joga aí atualmente, para o pessoal ficar por dentro aqui no Guardião da Bola. Boa noite, Vitor. Boa noite, Igor. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí. Satisfação, né? Obrigado pelo convite. Meu nome é Danilo Pereira, eu tenho 34 anos. Na Várzea eu sou conhecido como Nil. Eu joguei profissionalmente 13 anos. Em 2018 eu acabei encerrando minha carreira. Foi aí que eu comecei a jogar Várzea diretamente, assim, né? Aí comecei no Guaraciaba. Atualmente eu vou jogar a Copa da Paz no Apache. Fui campeão esse ano no Capim Maluco, a Copa do Busão. Sim. Em 2018 fui campeão na Copa do Busão pelo Bate Fácil. Então eu tô dando uma rodada aí nos times da Várzea agora, Vitão. Em Mauá eu acertei para jogar no Internacional. Legal. Time do Guimar, um parceiro meu lá. Inter do Oratório, para quem não conhece. E a gente tá aí.
Tô disputando uma copinha em Mauá agora para um time de uns amigos meus, Locomotive. Lá na Copa Amigos? Ou? Copa Amigos, aquele time de amigos de infância. Vamos lá, só para curtir o domingão, matar a saudade do futebol que tá fazendo muita falta. E aí eu tô rodando esses times agora, né? Aqui de Santo André, São Caetano, Mauá. Em São Paulo aparece time, a gente tenta ver a agenda aí, ver se encaixa tudo certinho pra gente estar disputando esses campeonatos mais importantes. Legal, você falou do tempo que ficou parado, que deu saudade. Como foi pra você ficar? A gente já chegou a ficar 5, 6 meses aí sem futebol, agora tá voltando aos poucos. Como foi ficar esse tempo todo parado em casa? Como você fez? Você treinou em casa? Você ficou mais tranquilo? Como foi pra você esse tempo tão longo sem futebol? Vitor, no começo quando a gente parou totalmente assim, eu até estava treinando. Aí agora, como eu comecei a trabalhar, eu não tô conseguindo chegar do trampo e treinar. Então já faz um tempinho já que eu tô sem treinar. Voltou a Copa Amigos agora, eu joguei domingo, mas aí eu vou conversando com o treinador, com os meninos da diretoria, para mim colocando aos pouquinhos, para mim já não voltar tudo de uma vez. Aí eu tô voltando aos poucos. Ainda não voltou todos os campeonatos, né? Sim. Então, acho que a partir de semana que vem eu já consigo, já fico mais tranquilo, eu já consigo treinar, me preparar para quando voltar ao campeonato a gente estar 100% preparado. Legal, e falando um pouco da sua carreira, como começou a sua carreira? Você passou por categoria de base, antes de ir pro profissional, como foi esse seu início no futebol, essa paixão que você tem de jogar, como é que foi esse começo seu? Eu fiz minha base no São Caetano, né? Fiquei 4 anos na base do São Caetano. Depois eu comecei a rodar os times de interior, fui emprestado para o Santa Cruzense. Fiquei 5 anos no Linense. Linense foi a equipe que eu mais fiquei. Tem uma placa lá que eu ganhei da diretoria. Eu sou o único jogador que tem todos os acessos no Linense. Da Bzinha para 3, legal. A3 para 2, A2 para 1. E a gente foi vice-campeão da Copa Paulista em 2007. Perdemos pro Juventus do Elias. Sei, o Elias estava voando no Juventus, né? Estava voando. Perdemos pro Juventus do Elias e a gente... o segundo colocado da Copa ganhava a vaga na Série D do Brasileiro. Que acho que ia ser o primeiro ou segundo ano da Série D na época, né? Tinha acabado de ser criado. Isso, aí a gente foi vice-campeão e ganhou uma vaga na Série D. Então, eu sou o único jogador lá do Linense que tenho todos os acessos. Aí, depois do Linense, eu comecei a rodar. Fui pro Rio Branco do Acre, aí joguei no Red Bull, Rio Branco do Acre, depois voltei pro 15 de Piracicaba, fui pro Rio Verde de Goiás, Jataense de Goiás, isso em 2012, aí fui pro Japão. Foi o ano que eu fui pro Japão, o segundo semestre. Aí legal. Joguei o segundo semestre no Japão. Aí voltei para o Nacional de Manaus em 2013, Nacional de Manaus. 2014 eu joguei no Água Santa, 2015 na Inter de Limeira, 2016 no Paranavaí, 2017 no Flamengo de Guarulhos e em 2018 foi meu último clube, foi o Velo Clube de Rio Claro. Clube. Aí foi o ano que eu disputei a 3 lá e acabei encerrando a carreira. Legal, vamos para pontuar lá em Lins, né? O pessoal gosta muito de futebol elefante lá com Elefante da Noroeste. E o pessoal é muito apaixonado hoje por futebol lá em Lins, né? Você vê o time sempre tentando sempre estar ali na 2, na 1, e teve alguns problemas, né, recentemente, mas você disputou a fase de ouro da equipe ali com todos os acessos. Como foi essa experiência para você estar ali em Lins, uma cidade que faz muito calor, né? Todo mundo sabe que Lins é muito quente. Como foi para você essa experiência lá e marcar o seu nome na história da equipe? Porque a gente sabe que todos os jogadores que conseguem acessos assim consecutivos com uma equipe entram na história, não tem jeito. E como foi essa experiência de estar numa equipe disputando com tantas as equipes tradicionais, como foi com o Linense? A gente estava até comentando aqui do Grêmio e do Inter, que sim, futebol muda muito rápido, né? Lá quando eu cheguei, a gente ficou 4 meses de salário atrasado. Não recebia pagamento. Aí a gente foi fazer um jogo, lembro como se fosse hoje, a gente foi fazer um jogo da segunda fase da Bzinha. A gente foi jogar contra o Capivariano, daí quando a gente entrou no campo, a torcida aplaudindo a gente. Porque a gente estava honrando a camiseta. 4 meses de salário atrasado e a gente entrou em campo para jogar. A gente não abandonou o barco.
Aí nesse jogo o prefeito estava assistindo e uns empresários lá da cidade estavam assistindo. 2 minutos de jogo, 1-0 pros caras. Aí nosso time era muito bom pra ser Bzinha, né? Aí a gente virou o jogo 4-1. Depois do jogo o prefeito falou assim, eu vou ajudar. Aí fizeram uma ONG lá, fizeram um grupinho de empresários e começou a pagar certinho. Foi aí que o Linense começou a dar aquela erguida. Aí então eu vivi no Linense a época muito ruim, que a gente praticamente não tinha nem o que comer. E depois eu vivi a época boa, que foi em 2010, que foi o acesso da A2 para 1, que a gente foi campeão da A2. Aí já Guaru, Ricardinho, o meia que tá no Ceará, ele era nosso meio. O Canindé, que jogou no Santos. Então a gente tinha muito jogador bom naquela época. Então no Linense foi um time que eu vivi, tipo, a tristeza do futebol, que muitos times de interior passam muito por isso, né? De salário atrasado, de às vezes não ter uma refeição para o atleta. Então eu vivi isso e em 2010 eu vivi, tipo, foi a glória do clube, né? Que a gente foi campeão e acabou subindo para 1. Então, para mim, eu tinha 24 anos na época, foi uma experiência muito grande, somou muito na minha carreira para os outros clubes onde eu passei, porque quando eu pegava clube que pagava certinho, você dava muito valor, você tinha que dar muito valor. Porque eu lembrava na época que a gente não tinha o que comer e não tinha R$1 no bolso, né? Para um pai de família, para uma pessoa que é casada, às vezes tem filho. Nessa época eu não tinha filho. Mas é muito difícil. Então, para mim, essa experiência, não só para o futebol, mas para a minha vida, foi muito importante. E você chegou a disputar um ou você saiu no ano da 1? Você chegou a ficar na 1? Não, a gente foi campeão no primeiro semestre, e no segundo semestre a gente disputou a Copa Paulista, eles contrataram outro centroavante, Leandro Love, um menino muito bom jogador. Aí na pré-temporada eu acabei me machucando. Aí esse menino começou a jogar titular o campeonato. Aí ele destruiu o campeonato. Aí quando terminou a Copa Paulista, aí eles me emprestaram pro Red Bull. Aí eu fui disputar 2 no Red Bull. Aí acabou ficando esse menino pro Paulista e eu fui emprestado pro Red Bull. Como que você sente hoje, que você dá pra ver nas suas redes sociais, aí você compartilha uma coisa lá do Linense, ter o pessoal sempre comentando, a torcida, como que é para um jogador ter esse reconhecimento de uma cidade praticamente? A gente fica feliz, né, Vitão? A gente fica feliz porque a gente sabe que foi um trabalho que está sendo reconhecido até hoje. Aniversário do Linense, assim, eu posto foto, Igor, a torcedora ainda comenta, volta pro Linense e tal. Porque o Linense, agora, nesse momento, eles não estão passando por um bom momento. Porque eles viveram uns 2, 3 anos aí de A1, aí agora A2 e estão na A3 agora, né? Então, deu aquela caída. Então, quando eu posto alguma coisa, vários torcedores, meus amigos lá fiquei 5 anos lá, eu tenho uma amizade, tenho muita amizade lá. Então, quando eu posto alguma coisa, eles sempre comentam, volta pro Linense, tá precisando do centroavante, não sei o quê. Vontade não falta, né? Você é novo ainda, né? Acho que com um ano, 2 anos, acho que eu ainda aguentaria jogar. Mas por várias situações que aconteceu particularmente, aí eu tive que parar. Mas quando eu posto alguma coisa que eu vejo algum torcedor comentando lá, eu fico feliz. Dá aquela sensação de, tipo, dever cumprido, sabe? Dever cumprido. Marquei história, né? Legal. E no Red Bull, como foi essa passagem no Red Bull? Hoje o Red Bull mudou, né? Foi para Bragança Paulista. Promete fazer um investimento alto ali na cidade, montar um estádio maior, montar um centro de treinamento adequado. Mas ali, quando estavam ali em Campinas, na região de Campinas, eles já tinham um CT legal e já vinha com investimento mais para a base, né? E mesmo assim foi chegando, né? A1, A3, A2 e já ficou flertando com a A1. Como foi disputar um campeonato pelo Red Bull? E para você, o que você achou da estrutura? Realmente o Red Bull ele dá todo o aporte para o jogador? Como é que é essa experiência de jogar numa franquia que está em todo mundo agora? Eu joguei fora do país e a estrutura que eu tinha no Japão eu não tinha era totalmente diferente. A estrutura que eu tinha no Red Bull não se comparava com a estrutura do Japão. A Red Bull estava muito acima, assim, ó. A estrutura dos caras é piada. Como a gente diz assim, é piada. Os caras dão de tudo pro atleta. É salário em dia, é refeição, é academia, é piscina, é fisioterapia. Então, ali no Red Bull, o jogador tem do bom e do melhor. O cara que passar ali não vai reclamar de nada. Não tem que reclamar, né? Você pode conversar com qualquer um que jogou no Red Bull,
desde a Bezinha, a estrutura que eles tinham na Bezinha é a mesma estrutura que eles têm agora no Brasileiro da B, no Paulista da A2. A estrutura dos caras, mano, não tem o que falar. Sempre foi muito acima, assim, da divisão, sabe? Você tá numa Bzinha, você tá num centro de treinamento. O centro de treinamento que eles tinham ali no interior, perto de Campo Limpo, a seleção brasileira, quando o Leão era treinador da seleção brasileira, a seleção brasileira ficava alojada lá. Então, pra você ver o nível do alojamento deles, né? E ali, com certeza, foi a melhor estrutura que eu peguei. O Red Bull ele é muito elogiado. Em todo mundo eles tentam manter o padrão, né? Chama padrão Red Bull. E no Brasil agora eles vão despontar ali com o Bragantino, tá? Até saiu da fase dos zonas de rebaixamento agora, né? Mas fez um Campeonato Paulista para ser campeão até. Você acha que a Red Bull lá em Bragança agora, você acha que eles vão conseguir chegar no potencial que tá, por exemplo, o RB Leipzig, que chegou numa semi de Champions, ou o Red Bull nos Estados Unidos, que sempre está disputando para ser campeão? Você acha que o Red Bull aqui do Brasil, por já ter vivido lá, você acha que eles conseguem chegar no topo do futebol com o investimento que eles fazem? Eu tenho certeza que sim. Eles vão chegar. Pode demorar mais um ano, não pode ser esse ano. O ano que vem também pode bater na trave. Mas daqui 2, 3 anos eles vão estar na ponta. Certeza absoluta. Pelo investimento que o pessoal faz. Pelos jogadores que eles trazem. Eles trazem jogadores de alto nível e tudo jogador novo. Então, se eles manterem essa base que está jogando agora 2, 3 anos, daqui os caras vão estar entrosados, mais experiente, vai pegando o corpo. Então, eu tenho certeza absoluta que daqui no máximo uns 2, 3 anos aí eles vão estar na ponta disparada. Eu também acho. Até Libertadores e tal, logo acho que a gente vai ver o Red Bull nas competições internacionais. Para falar só um pouquinho de Manaus, depois você jogou em duas equipes de Manaus, em tempos diferentes, né? Numa época, depois jogou em outra. O que você achou lá do futebol de Manaus? Tem pessoas que falam que a estrutura ainda é muito precária perto daqui, em alguns times, né? Mas tá melhorando, né? Chegou a Arena de Manaus agora lá no Amazonas para tentar melhorar o futebol de lá. E como foi sua experiência lá no Amazonas? Lá eu joguei em um time só, então, foi um só time, no né? Nacional de Manaus. O outro time foi no Acre, né? Desculpa. A estrutura que eu quando eu voltei do Japão, eu fui direto, o outro time que eu joguei foi o Nacional de Manaus. Eu cheguei lá, a estrutura dos caras também não era ruim, porque os caras tinham CT, os caras davam condições de moradia pro atleta, os caras tinham um CT deles, o CT era até bom, academia, só que a gente usava uma academia da cidade, né, academia normal assim, mas a estrutura dos caras naquela época era boa. Era boa. Para aquele campeonato, o estadual lá, e para o campeonato da Série D que a gente disputou, era uma estrutura boa. Para ser, tipo, o pessoal falou, lá em Manaus, não sei o que, tem futebol. Lá, claro que a qualidade de lá, de jogadores, de campo principalmente, essa estrutura que envolve todo o futebol assim, é abaixo de São Paulo. De Minas, do Paraná, que você pega muito estádio bom. Lá a questão de campo assim era muito ruim. Não tinha as arenas ainda, né? Agora que melhoraram, né? Agora deu uma melhorada. Mas em questão do campeonato lá estadual, ele é um pouquinho abaixo dos campeonatos estaduais de São Paulo, de Minas, do Rio, é um pouquinho abaixo, sim. Legal, aproveitando que a gente está falando bastante de futebol, só para ler alguns comentários do pessoal que está participando aqui conosco. A Priscila Limeira comentou aqui, boa noite, falou, Igor, o Palmeiras vai aproveitar do Flamengo, covidiano. O Flamengo não sabe nem se vai ter jogo ainda, inclusive. Aqui, eu tava vendo aqui agora. É que eles vão entrar com recurso no STJD para não ter o jogo. Vetar o jogo. É o Flamengo que mais pressionou para ter jogo e agora que é a torcida, ele já tá sentindo os efeitos do Covid, né? Eis a hipocrisia, né? Legal. Ricardo Rosa, boa noite a todos. Hoje com legenda, bem melhor, Ricardo, que tinha mandado para mim. Tá aí, Ricardo, desculpa pela falta da legenda esses dias. Ele falou, tá faltando a legenda. Legal, hoje. Do Facebook. E ele falou hoje com legenda. Ana Flávia, boa noite. O Ricardo também aproveitou, esse é monstro da área, grande jogador, o Nil. Priscila, o Nil joga em qual time? Daqui a pouco a gente vai falar onde ele está atualmente. O Carequinha, que vai estar aqui semana que vem com a gente, o grande Carequinha, o nosso grande, já foi árbitro, mesário, falou,
Show de bola, Nil, homem, fé de gol, Vitor Limeira, fera resenha. Esse não me deve camisa, ele colocou aqui o Carequinha. Já deve ter dado uma camisa pra ele, né, Nil? Porque o Carequinha pede camisa pra todo mundo. A Natasha, meu orgulho, te amo. Anderson, boa noite, Nil, monstro, meu atacante favorito. Meu primo, Aí um abraço. sim, legal aí o Nil. E o pessoal mandando aqui, esse aqui eu queria no meu time. O Nil tá com moral ali, viu, Nil? Pelos comentários ali, o pessoal tá... Ano passado minha moral cresceu um pouquinho, né? Que eu consegui ser artilheiro de 5 campeonatos. Aí é bom. Aí deu uma melhorada na moral. E como diz Nelson Rodrigues, bom atacante que faz gol e cheira dinheiro, né? Então, Nil, só para continuar falando um pouquinho da sua carreira, acho legal a gente pontuar a sua passagem pelo Japão. Como foi para você essa experiência em outro país, num continente tão longe do nosso, em uma cultura totalmente diferente? Como foi essa experiência de jogar no futebol que vem evoluindo há muito tempo, né? Desde a passagem do Zico no Japão nos anos 90, o futebol japonês vem cada vez mais evoluindo, a seleção japonesa vem dando mais trabalho nas Copas do Mundo, na Copa América no passado quase que classificou. E como é que foi para você jogar na Liga Japonesa? Quando eu cheguei lá, Vitão, eu tive um pouquinho de dificuldade, né? Como normal, adaptação normal. Sim. No estilo de jogo deles, é um jogo muito veloz. Não é igual no Brasil que você pega um time que cadencia a bola, trabalha a bola, não. Lá, tanto nas preleções, o treinador falava assim, o time adversário ele dá 4 toques na bola e já chega no nosso gol. Então, para você ver como que assim, é muito rápido, muito dinâmico o jogo lá. Eu senti dificuldade no começo, depois acabei me adaptando. O time que eu fui era um time que estava na segunda divisão, era um time de segunda divisão. Campeonato muito bom, muito bem estruturado. O estrangeiro vai jogar lá, eles, ainda mais brasileiro, tem muita moral, eles dão muita moral, muita confiança. Foi um lugar que eu me senti muito bem. Acabei não acabou o campeonato, eu acabei indo para outro lugar, mas era um país que eu tenho vontade de voltar lá para visitar. É uma cultura totalmente diferente da nossa. No começo lá, fui até num programa lá de esporte lá com o nosso tradutor. Nosso tradutor, ele foi tradutor do Zico, quando o Zico jogava lá. Reinaldo, o nome dele. Aí o repórter lá perguntou pra mim, aconteceu alguma coisa aqui já no Japão que você achou estranho? Eu falei, logo quando eu cheguei, eu morava num apartamento e tinha um mercadinho, uns 3 quarteirões pra frente, assim, ó. Aí eu tava quase atravessando a rua, tava uns 5 metros pra atravessar a rua. Aí chegou um carro, parou do meu lado. Aí eu já fiquei meio assim, né? Falei, eu sou de Santo André, se faz isso aí em Santo André, eu já saio correndo. Aí o carro parou do meu lado assim, eu achei estranho. Aí aí atravessei a rua. Quando eu pisei o pé na outra calçada, o carro pegou e virou. Então o respeito lá que eles têm com o ser humano, com a pessoa, assim, é enorme, é muito grande. Aí eu até comentei lá na hora e tal. Falei, achei estranho, porque se isso acontece em Santo André, você já fica meio... Fala, pô, o carro tá parando do nosso lado aqui e tal. E lá eles respeitam muito. Então a cultura deles lá... alimentação. Eu gosto de comida japonesa, né? Então, para mim, não foi muito difícil. E eu levei sorte também. Porque eu cheguei lá, o preparador de goleiro era brasileiro e era de Santo André. Olha, coincidência. Tava com a família, já tava lá, acho que mais de 10 anos. Aí cheguei lá conversando com ele, eu falei, de onde você é? Ele falou, eu sou de São Paulo, Santo André. Eu falei, mas eu sou de Santo André também. E bateu isso, né? E eles eram uma família evangélica e eles iam numa cidade vizinha. E tinha um mercado brasileiro lá. Eles pegavam comida brasileira lá, arroz, feijão brasileiro, e faziam. Daí eu pegava o almoço com eles e a janta eu comia comida japonesa. Então no começo foi difícil, mas depois foi tranquilo. Aí a pessoa... Você vai num país que é totalmente diferente do seu. Sim. Você tem que se adaptar às coisas do país, né? Então você cresce como pessoa. Graças a Deus eu cresci como pessoa, como jogador. E só tenho que agradecer, né, essas oportunidades que Deus me deu. Falam que tem muito a aprender, né, com os japoneses em todos os aspectos. Você, dentro de campo, você conseguiu trazer alguma obediência tática, algum jeito japonês para você atuar aqui no Brasil? Sim, lá a gente jogava no esquema que se eu não voltasse para marcar, eu não jogava. Eu cheguei lá, o centroavante era o Abuda. O Abuda que jogou no Corinthians, né?
Sensacional. Cara sensacional como pessoa, como jogador, então, ele era o atacante. Aí no primeiro jogo jogou eu, na minha estreia, jogou eu e ele no ataque, 2 atacantes, 4-4-2. Depois, o treinador falava pra gente voltar muito pra marcar. E, tipo assim, não era característica dele. Aí o treinador acabou mudando o esquema. Jogava no 4, um volante, 4 meia e só eu no ataque. Aí mudou o jeito de jogar, porque ele não conseguia fazer o que o treinador pedia, né? E lá é assim, o cara pode ser bom com a bola no pé, o que for, mas se não tiver, se não obedecer a ordem tática que o treinador quer, ele saca, ele tira. Então isso somou muito pra mim, né? Tipo, aqui no Brasil eu marcava, mas mais naquele miguezinho, né? Sim, aquele piquezinho. Aquele piquezinho só pra dizer que acompanhou lá, não. Lá você tinha que marcar, sem a bola você virava defensor mesmo, você tinha que marcar. E isso eu acho que eu ganhei um pouco, né? Porque eu jogava profissionalmente, eu consegui depois em outro time, conseguir fazer isso aí. Aqui no Brasil a gente vê muito cobrança, né? Paixão de torcida muito passional, né? Cobra muito. E lá no Japão, tem uma foto sua que a gente colocou na arte, estádio cheio e tal. Como é que é lá? Lá eles, dá pra ver que eles são bastante apaixonados, né? Na J-League, lá que eles chamam a principal divisão. Acompanham, sempre tem torcidas bonitas, coreografias, mas como é que é a cobrança? Lá é um pouco mais tranquilo em relação à cobrança ou existe aquela cobrança por resultado, por gols? Como é que é lá no Japão? Não, lá existe cobrança também. Não é forte aqui igual essas torcidas grandes que a gente tem aqui, né? Mas existe cobrança. Teve uma época lá que nosso time tava igual o Palmeiras, só empatava. Era 4 jogos, 6 empates. Era mais empate do que jogos. Aí a gente... É que eu não entendia, né? Então, pra mim, o cara podia estar falando comigo. Se ele estivesse elogiando, me xingando, pra mim eu ia dar risada e ia falar, tudo bem. Você não ia entender, né? Eu não entendia nada. Ele falando rápido, assim, algumas palavras eu até entendia se a pessoa falasse devagarzinho, assim, né? Então, mas eles cobravam também. Não é assim forte, igual você pega torcida grande aí, não tem nem comparação, né? A cobrança, assim, é a baderna, né? Sim. Às vezes a maioria das torcidas que se diz organizada, mas É mais são baderna. barderneiros, né? Que ficam fazendo o que fazem aí, mas lá eles respeitam muito. Lá, você pode ter uma noção. Eles vão no estádio, acabou o jogo, cada um pega a sua sacolinha de lixo e recolhe todo o lixo. Então, do jeito que eles entraram, eles deixam o estádio limpo do jeito... Quando acaba o jogo, o estádio está todo limpo. Então, lá existe cobrança, mas não é tão forte igual no Brasil, não. Legal, e no vestiário aqui na Copa do Mundo e na Copa América fizeram a mesma coisa, né? Comissão técnica, os jogadores limparam todo o vestiário. Na Arena Pernambuco também limparam todo o estádio quando jogaram a Copa do Mundo. Então, na época, o pessoal espantou bastante aqui, né? Porque o brasileiro larga lixo por todo lugar que anda, né? É que lá eles aprendem isso desde pequeno. Sim. Lá nas escolas, o Nil, não sei se ele chegou a ter esse contato, não tem a tia da limpeza. Lá são as próprias crianças que têm que limpar. Já aprende desde pequeno. Então isso já vem de educação, vem de Legal. berço. Legal. Pelo que eu entendi, o Igor entende bastante do Japão, né, Igor? Você quer fazer alguma pergunta em relação ao futebol japonês pro Nil? Não. O Igor, você gosta do Japão também? Amo. Sou apaixonado por aquele país. O Legal. idioma, tudo. Você aprendeu um pouquinho do idioma, Nil? Então, o empresário que me levou, ele me ensinou a dar bom dia para chegar lá pro pessoal, mas é bem difícil falar o japonês. Eu chegava lá falando bom dia, o pessoal olhava assim, aí depois falava pro tradutor, não, é difícil falar o japonês, não sei o quê. Legal. É complicado. Eu quero fazer uma pergunta. Claro. Mas referente à questão da sua vivência no país. Porque assim, eu tenho amigos que moram no Japão e tem relatos, a gente sabe que o Japão ele é um país muito fechado. Chegou a acontecer com você questão de preconceito, de xenofobia dentro do país, lá no Japão? Não. O restaurante que a gente ia ali perto, quando a gente chegava, as garçonetes japonesinhas lá, que tinha uma que a gente até apelidou do nosso lateral direito, Noda, que ela era igualzinha ao nosso lateral direito. Quando a gente chegava lá, eles ficavam dando risada, assim, tratava a gente mó bem. Japonês é fechado. Sim. Já é o normal do japonês, ser fechado, desconfiado. Isso é o normal, não é igual brasileiro. O brasileiro chega lá com 2 minutos de conversa, você já tá amigo do cara, já sabe tudo da vida do cara, né? Sim.
Japonês não, o japonês já é mais fechadão. Mas eu não tive problema em questão disso aí, não. Pra mim foi bem tranquilo. Legal, boa pergunta. Legal. Enfim, vamos lá. É isso. Segue o jogo. Só para finalizar o papo Japão, qual foi uma recordação legal que você trouxe, ou um momento legal dentro de campo que você trouxe pro Brasil? O momento que me marcou bastante foi quando quando eu cheguei lá, o time não tava muito bem, né? Tava nesse joguinho do Palmeiras. Empata, perdia uma, empatava e ganhava outra. Um jogo muito... não tinha regularidade. Daí a gente foi pegar o Verde Tóquio. Verde Tóquio é um time grande, mas que estava na segunda divisão. Corinthians, quando caiu, o Palmeiras na segunda divisão. Aí a gente precisava ganhar, porque a gente já estava quase na zona de rebaixamento. Aí um jogo em casa, a minha estreia em casa. Aí ganhamos de 1-0, eu fiz o gol. Aí, tipo, pra mim, que tava acostumado a jogar contra a Verde Tóquio só no videogame, Sim. que você pega Japão, videogame, você vai, Verde Tóquio é o principal time, né, quando tempo de moleque. Aí você vai jogar contra um time desse e você faz um gol e o seu time ganha de 1-0, pra mim foi uma coisa que me marcou muito. Me marcou Legal. muito. Uma das coisas que mais... acho que foi a coisa que mais me marcou na minha passagem pelo Japão foi esse momento. Da gente ter ganhado o jogo de 1-0 e eu ter feito gol. Legal, e o Verde Tóquio, que agora tá vivendo, disputa toda hora a Champions League asiática também, né? Então é um time muito forte, muito estruturado lá na J-League. Não, qual que era a cidade que você... Eu ia falou? fazer essa pergunta que eu acabei de ver aqui. Cidade, time... Gifu. A cidade de Gifu e o time também chamava Gifu. Gifu. Legal, o pessoal tava perguntando aqui, manda perguntar o nome do time da cidade. Gifu é cheio de brasileiro lá, né? Cheio de brasileiro. Legal, e suas horas vagas no Japão, você conseguiu acompanhar algum jogo da J-League ou era mais pela televisão? Acompanhava. A gente conheceu um brasileiro lá que ele tinha um restaurante em Nagoya, que é uma cidade grande que era lá perto de Gifu. Daí ele conhecia um monte de brasileiro que jogava a primeira divisão lá. É o Daniel, zagueiro, o Alex, aquele carequinha brasileiro que se naturalizou japonês, que jogou Copa do Mundo pelo Japão. Aí eu conheci ele também, conheci diversos brasileiros lá. Jorge Wagner? Não, Jorge Wagner não. O Danilo é ídolo no Japão também, né? Tem bastante história lá no Japão. Edson também. Deve ter passado por lá, mas o Danilo ele tem muita história, assim como o Nelsinho Batista, né? Ele chegou a ser campeão. O Batista foi campeão várias vezes, né? Acho. Até chegou até a ser cogitado no Manchester United uma vez pelos títulos que ele estava fazendo. Se alguém dá o Google aí, tá assistindo, pode ver lá Nelsinho Batista no Manchester por causa desses campeonatos lá no Japão. Teve algum mundial de brasileiro na época que você estava lá? Vitão, eu não fiquei por causa que o meu filho tinha... Quando eu saí do Brasil, meu filho tinha 4 meses. Daí eu fiquei 5 meses lá no Japão. Então minha saudade do meu filho era muito grande. O Corinthians tinha acabado de ser campeão da Libertadores. Aí eu vim embora, não lembro o dia exato, mas vim embora numa segunda-feira. Na sexta-feira o Corinthians ia chegar no Japão. E o Abuda tinha um roupeiro, o diretor, amigo o Abuda tinha muito amigo ainda no Corinthians, Júlio César, goleiro. Aí o Abuda falou assim, Nil, fica aqui no Japão, pô, a gente vai lá no hotel dos caras, conversa com os caras, tira umas fotos, você é corintiano mesmo? Aí eu até pensei em ficar, mas aí eu ia ter que ficar mais 4 dias lá. Aí eu falei, não dá, eu vou ter que ir embora, aí vim embora pra ver meu filho. Legal, quase que peguei o Olha que Corinthians. História interessante, quase você vê, foi uma invasão impressionante, né? Ali no Japão, o Igor que não deve ter gostado muito, mas esse do Corinthians foi Gostou. Aquele ano foi terrível. Pra mim foi um dos piores anos. Foi o ano que o Palmeiras caiu, né? E o Corinthians foi campeão da Libertadores. Foi horrível. Mas, cara, 4 dias? Só 4 dias? Eu tô me colocando no seu lugar como torcedor, cara. Sério, você não aguentou 4 dias? Ah, não, a saudade do Enzo era grande. Quando é filho não tem jeito, né? Então, por um motivo justo, mas você deu tempo de torcer daqui ou não, deu tempo, né? Eu torci. Aqui foi uma loucura depois, né? O tiro. Aqui depois só festa, né? Aí matou a saudade em grande estilo aqui no Brasil, né? Matei a saudade vendo o jogo e o Enzo do lado. Legal. Falar um pouquinho só do seu retorno, depois você passou por equipes grandes aqui do nosso futebol no interior, né? Por exemplo, o 15, o Velo, que é uma equipe tradicional.
E como foi esse retorno? Foram passagens rápidas, né? Porque o estadual é muito curto. Rápido. E os jogadores acabam, infelizmente, pela esse calendário ruim que tem a CBF, né? Mata ali o ano do jogador, às vezes fica desempregado meses, né? Como foi esse seu retorno antes da gente falar um pouco da sua história na Várzea? Então, quando eu retornei, eu voltei direto pro Nacional de Manaus. Aí lá eu não tive esse problema de 3 meses, 4 meses só de contrato, porque lá eu fiz contrato de 1 ano, né? Aí eu acabei ficando 8 meses lá. Mas essas passagens pelo interior é muito complicado, Vitão, porque para quem não sabe, para quem não entende do futebol, fala assim, ele é jogador, ele ganha muito dinheiro. É mentira. Sim. Para jogadores que rodam o interior, você vai fazer contrato aí, você começa a treinar em dezembro, novembro, e o campeonato vai até março. Então você faz contrato de 5, 6 meses só. E às vezes tem time no interior, a gente não paga novembro, vamos começar a pagar só em dezembro ou janeiro. Aí depois termina o contrato, tem mais 1 mês de contrato, eles não querem pagar. Então tem essa dificuldade, Sim. né? E pra mim, esse último time que eu passei, que foi o Velo, a estrutura do Velo também muito boa. Só que a diretoria do Velo eram uns caras muito, falando português, todo mundo sabe, eram uns caras muito safados. Muito safado. Eles tinham uma empresa lá investindo em jogadores. Trouxeram o treinador que estava lá, que foi meu primeiro treinador no profissional, no Santa Cruzense, e o cara que me levou pro Linense. Eles mandaram o cara embora e trouxeram outro treinador. E esse outro treinador que veio, Igor, ele não colocava o melhor jogador para jogar. Tipo assim, você era melhor jogador que o Vitor. Só que o Vitor é um jogador mais novo e eles estão tentando vender. Aí eles faziam isso. Ele foi acabando me queimando. Aí teve um dia lá também que eu tava meio puto que eu não tinha sido convocado. Ia ter treino sábado à tarde. Aí eu treinei sábado de manhã e vim embora. Nem me atentei que ia ter treino sábado à tarde. Vim embora. Aí chegou na segunda-feira, os caras falaram, diretoria tá te chamando lá. E me mandaram embora. Aí pra mim foi o que eu acabei encerrando, que eu falei, mano, não dá mais pra passar por isso. Porque assim, todo mundo via. O time tava precisando e os caras, Fazem isso, tinha né? jogador que não jogava e outros jogadores que eles forçavam pra, tentar vender. Quantos jogos o Vitor fez? De 25 jogos no Paulista, fez 20, fez 18. Pra um jogador jogar tudo isso de jogo já é difícil, né? Então eles tentavam ao máximo colocar os atletas deles para jogarem, para tentar vender. Aí depois que eu passei por essa situação, aí eu sentei e falei, não vou passar mais por isso. Aí foi quando eu decidi encerrar. E aí você encerrou e veio para um clube de várzea que tem um peso, na nossa opinião, eu sempre falo que o Igor não conhece muito o futebol de várzea da região, mas o Guaraciaba tem um peso de um time profissional, investe mais que muitos clubes profissionais e não deve salário como os clubes profissionais, é um time que paga em dia, tem uma responsabilidade muito grande ali com seus atletas, né? E sempre está disputando os melhores títulos. Como foi para você sair desses bastidores conturbados que tem no futebol profissional, que é injusto, para vir para a Várzea, para ser campeão com uma das maiores equipes aqui do futebol de Várzea e ser artilheiro toda a temporada? Como foi para você essa mudança e como você se sente atualmente jogando numa equipe como o Guaraciaba? No começo, quando eu larguei o profissional, que eu vim para a Várzea, em 2017 eu ainda joguei o profissional o primeiro semestre e o segundo semestre eu vim para o Guaraciaba. Aí em 2018, que eu joguei o primeiro semestre, depois, aí eu fiquei diretamente na Várzea. A diferença do Guaraciaba é igual você falou, ali é time grande. Ali os caras te dão estrutura de você se preocupar só em jogar. Você não tem preocupação se você vai receber seu dinheiro depois do jogo ou não. E tem time profissional que você fica sem receber. E tem time amador que você vai jogar, os caras querem te dar o dinheiro antes ou depois. Sim. Então, a palavra dos caras, o que os caras combinar, os caras fazem. E ali no Guaraciaba, quando os caras falam é time grande, porque é de verdade. É de verdade. Ali o cara assumiu o compromisso com você, Zezão, Guinho, Ivo, o Panela, treinador. São os caras que o que eles falarem, eles vão cumprir. No começo eu ainda sentia falta do profissional. Que é o treino, né? Tudo. Treino todo dia e tal. Você tá acostumado com aquela rotina. Aí depois que você fica, a semana inteira. Eu ainda treinava, né?
Mas você ficar a semana inteira, assim, sem treinar mesmo, firme, igual você treinava no profissional, e só vai no jogo no domingo, é diferente. E o cara, hoje, o futebol o amador, ele tá muito profissional. Sim. Então não adianta o Igor falar assim, ó, não vou treinar a semana inteira que você vai jogar no domingo. No domingo você não vai conseguir andar. Porque tem cara largando o profissional que tá treinando, voando, que tá jogando o amador. Então você vai jogar contra umas equipes aí que a maioria é tudo ex-jogador, tudo cara experiente, nego velho. Então você tem que estar com as perninhas firmes, senão você não aguenta não. Exatamente. E a gente fala muito isso do semi-profissional que virou a várzea, né? Porque praticamente todos os jogadores voltam do profissional para jogar na várzea hoje. E a molecada que não dá certo também tá na várzea, então o nível tá muito alto. Se você ficar para trás, você é atropelado, e você é prova disso que você chegou sendo artilheiro. Quando você voltou também num dos títulos do Guaraciaba, você bateu um pênalti, né, ali na decisão, você chegou ali na decisão, bateu o pênalti. E como é para você ser artilheiro todo ano no Guará, né, praticamente sempre você tá ali na artilharia, e chegar com esses títulos de especial de Santo André e da Copa Amizade? É importante pro jogador, né, Vitor? Ainda mais para mim, atacante, que, querendo ou não, atacante vive de gol. Se você falar assim, aquele atacante ele é muito bom, mas e aí? Mas ele é decisivo, ele faz gol? Às vezes eu tenho uns amigos meus que ficam brincando comigo. Pô, mas você só finaliza, os gols que você faz parece que é fácil. Aí eu falo assim, bom, o que eu tinha para correr, eu já corri quando eu era mais novo. Agora eu mais me posiciono e procuro não correr errado. Então, para mim, jogar no Guaraciaba, ser artilheiro de uma especial, de uma Copa Amizade, depois a gente acabou indo pro MV, mas era todo o time do Guaraciaba. Ainda mais o Rogerinho Dourinho estava no MV. Tá forte o time do MV. O Buia, que é... Os caras são craque de verdade. A bola chega com Buia, açúcar, Rogerinho, né? Então, para mim, foi muito importante o ano passado. Que eu acabei sendo o artilheiro de 5 campeonatos. 2 no Guaraciaba, 2 no MV e 1 no Racing. Que foi a Copa Brothers lá, né? Sim. Então, para mim, que sou atacante, foi muito importante. Porque agora eu tô sendo lembrado. Você precisa de um 9? Tem o Nil. Depois dos campeonatos que eu era artilheiro, que eu postava fotinha lá. Com a taça, né? Uns amigos meus até ficavam falando, pô, é foto repetida, não sei o quê. Eu, não, tem que postar porque quem não é visto não é lembrado. Verdade. Toda vez que eu postei uma foto, Igor, que eu era artilheiro, no outro dia, algum diretor de algum time, algum treinador mandava uma mensagem, quer vir pra cá? Quer vir pra cá? Então dava certo, né? As fotinhas que eu postava dava certo. É o marketing bem feito, né? E não adianta só fazer rede social e não marcar gol dentro de campo. E você também já está indo para São Paulo, né? Você falou do Apache, falou da Copa da Paz, Copa do Busão que você está disputando. Então agora você está mais vamos dizer, o Nil ali em todos os jogos no fim de semana, jogando em São Paulo, Santo André. Como vai ser o Nil pós-pandemia? Então, lógico que eu não vou fazer as loucuras que eu tava fazendo. Ano passado, tinha final de semana que eu ia para 4 jogos. 2 no sábado, 2 no domingo. Que eu tava sem trabalhar e tava vivendo do futebol. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô trabalhando. Então, eu não vou fazer essa loucura que eu tava fazendo, de 4 jogos por final de semana. Mas eu vou tentar ainda jogar um jogo no sábado, um jogo no domingo, ainda eu vou conseguir. Ano que vem, quando voltar as especiais, continua no Guaraciaba? Continua no Guaraciaba, especial no Guaraciaba. Legal. E fora do Guaraciaba, você vai jogar lá em São Paulo também? Ou vou jogar Pioneer, algum campeonato? A Pioneer eu tô pelo Favela, né? Legal. Heliópolis. Eu acho que vai voltar só ano que vem, ainda volta o último jogo da primeira fase ano que vem. Aí eu tô pelo Favela do Heliópolis. Legal. É time grande também, hein? Time grande. Legal. E só pra gente falar das rodadas que eu prometi aqui do Brasileirão. Domingo, sábado, já teremos Atlético Paranaense e Bahia. Internacional e São Paulo, grande jogo, Internacional pressionado. Atlético Mineiro e Grêmio também no sábado. Grêmio que sai para enfrentar lá o Galo do Sampaoli. No domingo teremos Vasco da Gama e Red Bull Bragantino às 11 horas da manhã em São Januário. O Palmeiras do Igor recebe o Flamengo. Não sabemos ainda se terá jogo. Margem de erro aí, então né? pode ser que não tenha, pode ser que seja adiado. Então pode ser que tenha mais um asterístico ali no Flamengo que já está com um jogo a menos. E o Palmeiras também, que não enfrentou o Vasco na primeira rodada. Atlético Goianiense vai receber o Botafogo lá no Olímpico de Goiânia. O Ceará
enfrentará o Goiás. Santos e Fortaleza, às 20h30 no domingo. Bom jogo para assistir também. O Fortaleza do Rogério Ceni, que está vindo bem. E na segunda-feira, complementando a rodada, o Fluminense e Coritiba, lá no Maracanã. Coritiba, que está jogando agora pela Copa do Brasil, está empatando 1-1 com o Atlético Goianiense. Sendo assim, o Fluminense está garantindo vaga para a próxima fase. Só queria perguntar uma coisa para você, Nil, você que tem experiência na Série A2, já foi artilheiro, já conseguiu acesso. 15 de Piracicaba e São Caetano. São Caetano você já jogou na base do Azulão e no 15 você já jogou também. Quem você acha que consegue a vaga para a próxima fase? Eu tô torcendo pro São Caetano, mas eu acho que quem passa é o 15. O 15 tá vindo encardido, né? O 15 é muito forte jogando lá no Barão. Tá certo que vai estar sem a torcida, né? Que é um dos pontos fortes que eles têm, mas eu acho que dá 15. Legal. E você tá acompanhando outro jogo, São Bento ganhou 3x0 do São Bernardo, sem perguntar, né? Eu acho que dá São Bento. Fica difícil, né, pro São Bernardo. 3x0 é um placar muito elástico. Legal. Nil, queria agradecer a sua presença aqui hoje, a hora passa rápido aqui no programa. A gente precisava de um pouquinho mais pra gente falar um pouco da sua trajetória, tem muito para falar. Mas eu queria aproveitar, já deixar aqui os agradecimentos, você ter vindo aqui hoje falar com a gente. Já deixar o convite quando voltar os jogos, você voltar aqui pra gente falar dos seus gols. Aí a gente deixa no ar rodando aí os gols da rodada, que certamente vão ter muito para falar dos jogos. E já deixar, além das considerações finais, uma pergunta aí para você. Se uma equipe da ABC chamar Nil, você volta pro profissional? Primeiro agradecer pelo convite. Agradecer pelo convite e assim que voltar aos jogos, o convite está aceito. Qualquer momento que você falar, Nil, dá pra vir, eu venho. Obrigado. Obrigado, Igor, também. Vitão, não dá mais. Não dá. Agora, graças a Deus, eu tô estabelecendo aí. Tô 6 meses já trabalhando. Agora, trabalhar, onde eu tô trampando é de segunda a sexta. Então, gostoso, consigo né? auxiliar, né? De segunda a sexta, sábado e domingo jogar na várzea. Legal. O que eu tinha para viver no futebol profissional, eu já vivi. Tenho que agradecer a Deus por tudo que eu vivi. Mas agora é só amador. Legal, então vamos ver muito o Nil ali para quem não acompanha, o Diário da Várzea vai mostrar todos os gols do Nil também. E eu queria agradecer e parabenizar você, Nil, pela sua trajetória. A gente sabe que não é fácil jogar futebol, não é fácil ficar longe da família, viajar por diversos estados, um país diferente como você fez. Então queria deixar aqui meu parabéns pela sua trajetória e parabéns também pela sua categoria, que você é um dos melhores atacantes aí atualmente no futebol. Pô, fico feliz por isso e só tenho que agradecer, Vitão. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado, Igor. Obrigado pessoal que está acompanhando aqui, não deu para mandar um abraço para todo mundo, mas tamo junto. Legal, vou deixar já o agradecimento para todo mundo que deixou os comentários, depois a gente responde todo mundo lá. Agradecer, Igor, obrigado pela presença aqui hoje mais uma vez. Sempre não fique nervoso com o seu time se jogar, porque vai enfrentar um Flamengo se tiver o jogo todo desmantelado ali. Faca de 2 gols. Mas não vai perder. Não vai perder? Vai empatar. No mínimo 1x1, 0x0 você vai comemorar ali, viu? Fazer o quê, né? Legal. E só para aproveitar, só deixar um comentário aqui. O Flávio fez um comentário legal, falou: Nil, você é monstro, prazer em termos jogado juntos. E o dia que te falei de manhã que faria 3 gols e à tarde você não acreditou e você fez 3 gols em Goiânia. Aí, era nosso goleiro lá do Santa Helena. Legal. Todo mundo que deixou comentário, muito obrigado. Segunda-feira estaremos aqui novamente às 20 horas para falar muito da rodada do fim de semana e falar também de futebol de várzea. Obrigado a todos pela participação, bom fim de semana e até segunda. Você ouviu Guardiã da Bola.